Hola, ¿qué tal? Mira, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hacer un repaso de los contenidos que hemos visto en las últimas clases antes de hacer un cero, ¿sí? Una parada. Y ahora podemos hacer un repaso, una revisión y pasar los contenidos. Então, eu queria nesse primeiro momento dar uma repassada em alguns termos básicos do espanhol, tá? Então só vamos recapitular algumas coisas. Primeiro ponto, o espanhol ele é uma língua, é uma língua que se divide em várias, digamos assim, subpartes, né? Nós temos lá o espanhol, que é o espanhol castelhano, que é o que fica ali mais na região da Europa, na região central de Castilha da Espanha, onde surgiu o castelhano. Dali onde ele foi se expandindo. Então, nós temos basicamente duas grandes classes, né? O espanhol, que é o europeu, e o latino. Então, o espanhol que se fala na Europa é diferente do espanhol que se fala da América Latina. Em questão de gramática, a gente não tem tanta variação, mas principalmente em questão de termos. Então, nós vamos ter, por exemplo, algumas coisas que mudam bastante. Termos, conceitos de algumas situações. Então, a questão de alimentos, a questão de nomenclatura, a questão de identificação de estabelecimentos comerciais. Então, na Espanha se fala de um jeito e na América Latina se tem uma outra linha de pensamento. Mas, basicamente, são esses dois, o espanhol e o latino. E dentro dessas classes, tá, nós temos uma divisão, que é o quê? O espanhol, como eu falei, ele surgiu lá atrás, lá na região central da Espanha, de Castilha, por isso que chama-se castelhano, né? Porque vem de Castilha. Castilha é uma cidade central da Espanha. E nós temos algumas outras divisões. Por exemplo, nós temos o espanhol que é chamado de catalão. Então, o que é o catalão? O catalão é o tipo de espanhol que se fala na Catalunha, que é um estado independente que fica dentro do país, né? A Espanha é um país que tem muitas guerras políticas, né? Inclusive essa questão do catalão, eles procuram até ser emancipados, eles gostariam de ser um país independente, né? Hoje eles só são estados independentes, mas que ainda pertencem à Espanha. Mas o objetivo deles é ser um país independente. Tanto é que existe uma diferença de cultura, eles se comportam como se fosse um país independente mesmo. Então a Catalunha tem lá um tipo de espanhol diferente, que é o catalão, né? Nós temos também a parte ali da Espanha que faz uma divisa com a França, né? E aí nós temos o chamado galego, tá? Então o galego, ele é o espanhol misturado com o francês. E a Espanha também faz divisa com Portugal. E nessa divisa com Portugal tem-se um outro tipo de espanhol que é o basco, também chamado de euskero, tá? Então, basicamente é o catalão, o castelhano, o basco, também chamado de euskero, e o galego. Então, o galego é divisa com a França, basco e o euskero divisa com Portugal, certo? E a região ali da central da Espanha fala-se o castelhano, tá? E quando nós vemos aqui, nós descemos para a América Latina, os países nossos vizinhos, né? Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Uruguai, enfim, Colômbia, Bolívia. Então, todos esses países, Peru, né? Todos esses países falam, o Equador, Venezuela, eles têm o espanhol como a sua língua oficial. Isso porque lá atrás tivemos a vinda colonização, que foi feita pelos espanhóis na América Latina, né? A grande parte foi pelos espanhóis e o Brasil ficou um país meio que isolado, né? Porque os portugueses vieram para cá e fizeram a colonização. Então, por isso nós falamos o português, e a América Latina quase que toda fala-se espanhol, né? Tem ali a Guiana e a Guiana Francesa, né? Que fala-se o francês, inclusive eles fazem divisa com o Brasil, ali na região do Amazonas, ali, né? A parte de cima ali do Brasil. Então, tem essa questão aí, tá? Agora, vamos lembrar um pouco, tá? Alguns termos, né? Geralmente, quando a gente fala do espanhol, é muito comum falar Olá, que tal? Então, o que é o Olá, que tal? Seria Oi, como você está, né? Como você anda, como você vai. E aí tem algumas formas de nós respondermos. Eu estou muito bem, né? Que é eu estou muito bem. Regular, então regular que é mais ou menos, né? Posso falar ni fa ni fu,
que é um outro termo, nifá, nifu, é como se fosse um, né, nem mal nem ruim, tô mais ou menos, né? Estupendo. Estupendo é estou muito bem, demasiadamente bem. Eu posso falar fatal. Fatal é quando é algo que eu tô extremamente mal, né? Péssimo. Eu posso falar também, por exemplo, vou pegar aqui um outro exemplo. Eu posso perguntar, né, como está os T? E aí tem as diferenças, né? Quando a gente fala, por exemplo, como está os T, é mais quando se utiliza essa linguagem para um desconhecido. O olá, que tal é mais para uma pessoa conhecida, como se fosse e aí, como você tá, quais as novidades. Então nós temos que tomar esse cuidado, tá? Então é importante a gente lembrar alguns conceitos do espanhol para não falar algumas coisas de forma indevida. Porque às vezes nós podemos ser mal educados ou mal interpretados por usar a língua de uma forma equivocada. Então, é importante a gente fazer esse filtro, né? Eu vou conhecer uma pessoa, né? Então, por exemplo, olá, como te chamas? Né? Então, por exemplo, eu me chamo Anderson, e tu, como te chama? Então, é importante a gente usar esses termos, conhecer esses termos, trabalhar em cima deles para a gente poder desenvolver bem o espanhol. Então, imagina que chegou uma pessoa, olá, como está você? Muito gusto, encantado, né? Como te chama? Donde vive? De donde eres? Então, trabalhar isso. Eu vivo em Brasil, de São Paulo. Eu vivo em Brasil, em Suzano, em Mogi. Eu vivo em Itaquá, eu vivo em São Paulo, capital. Então, utilizar os termos, os conceitos, de uma forma que a gente consiga separar a formalidade da informalidade, certo? Então, isso aí é só para a gente dar uma recapitulada. Como é que a gente fala bom dia? Buenos dias. Boa tarde, buenas tardes. Boa noite, buenas noches. Certo? Muito obrigado. Muitas gracias. Só obrigado. Gracias. Por favor, né? É parecido, né? Por favor. Tem esse som de bor, né? Porque o V, né, de vaca, no espanhol tem som de B de bola. Então fica por favor. Então, dá licença, permisso, né? Desculpa, pode ser desculpa, perdone. Então, coisas assim pra gente trabalhar. Bom, como que eu falo no espanhol que, por exemplo, eu trabalho aqui? Eu trabalho aqui, certo? Então, quando a gente refere-se a nós no espanhol, é yo, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho os pronomes do espanhol? Eu, yo. Você, no espanhol, tem duas formas. Pode ser tu ou pode ser usted, certo? O tu, ele é o você informal, né? Aquele tu, aquele você que a gente fala para uma pessoa, para um amigo. E tu, como estás, né? E tu, e tu, que passa, tá? Então, tu, a gente utiliza para referir-se a você, mas é sempre quando for informal. Por quê? Eu tenho tu e tenho os te. Os te é para formalidade, é quando eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço, ou quando eu vou usar, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu não posso usar tu para as pessoas, devo usar os te, certo? Usted puede ayudarme? Usted puede hablar? Certo? Então, os te. Então, tu é você informal e os te é você formal, certo? Aí eu tenho ele, no espanhol que eu falo ele. Por exemplo, ele mora aqui. Ele vive aqui. Então, ele no espanhol, ele. Quando eu falo ela, é ella ou ella, tá? Tem as duas formas de falar. E aí nós vamos entrar mais no mérito geográfico, né? Por exemplo, se eu falar ella, é mais ou menos como eles falam em espanhol no Paraguai. Se eu falar, por exemplo, ella, é como eles falam na Colômbia, no Chile. Se eu falo da Argentina, por exemplo, vira quase um eixa, né? Ela torna-se eixa. Então isso é variação de lugar. É aquela questão do sotaque. É muito comum no Brasil, né? Nós temos uma forma de falar em São Paulo, o carioca tem outro, o mineiro tem outro, o gaúcho tem outro, né? O nordestino tem outro. Então, isso faz o quê? Isso faz com que haja uma mistura de termos, uma mistura de pronúncia,
faz com que haja uma diferença de como uma palavra é pronunciada, como ela é dita, como ela é colocada, tá? Então, essas são as diferenças. Então, só pra gente ter uma noção, né? Ela, no espanhol, é ella, mas pode ser ella ou ella, depende da situação. Eles ou elas é ellos, aí entra a situação, né? Pode ser ellos ou ellos também. Na Argentina, por exemplo, seria ellos. Então, nós, no espanhol, nosotros. Então, nós vivemos aqui. Nosotros vivimos aqui. Vocês, vosotros, tá? Aí tem uma diferença. Lembra que tem o tu e os te? Tem vosotros e ustedes. Então, o tu e o vosotros são equivalentes. Assim como os te e os tedes são equivalentes. Então, os te, que eu uso aqui o sentido para me saber e lembrar qual que é o, né, seguir a linha de raciocínio. Então, os te ou os tedes, tu ou vosotros. Então, vocês são, por exemplo, divertidos. Vosotros sois, por exemplo, vosotros sois chistosos, né? Chistoso que é divertido, engraçado no espanhol. Ustedes são chistosos. Então, ustedes é formal. Tu e vosotros, informal, certo? E aí nós temos também, então nós temos ella, usted, ellos, certo? Vosotros, certo? Ustedes, tá? Então, basicamente, esses são os pronomes do espanhol. Então, homem no espanhol, hombre, el hombre, e mulher, mujer, la mujer. Lembrando que no espanhol não existe E e nem O. Então, o E é sempre E o O é sempre O. Então, mujer, por exemplo, é mulher. Ah, mas tem um acentozinho no E, mas a gente não pronuncia, tá? Mesmo se tiver acento, não se pronuncia com som de E e não se pronuncia com som de O. Sempre E e O. E as palavras, elas terminam sempre de forma forte. Por exemplo, a palavra viver, no espanhol é vivir. Termina com I, som de I, vivir. Se eu quiser falar aqui, por exemplo, nós vivemos em uma casa grande. Nosotros vivimos em uma casa grande. Então termina sempre com som de E, que é diferente, porque no Brasil, principalmente, né, em Portugal é um pouco diferente. Mas no Brasil, quando a gente fala o português, nós não falamos, eu vou ao banheiro, eu estou indo ao quarto, eu estou assistindo um filme. A gente não pronuncia assim. O E do filme acaba se tornando filme. O quarto se torna quarto. O banheiro se torna banheiro, né? Porque a gente pronuncia O com som de U, E com som de I. No espanhol isso não pode acontecer. Não pode passar, certo? Não pode acontecer. A gente sempre tem que trabalhar no espanhol com se a palavra termina em O, pronunciamos com som de O. Se termina com E, pronunciamos com som de E. Então, essa é uma regrinha básica. Então, el hombre, o homem. La mujer, a mulher. Certo? El chico, o menino. La chica, a menina. Certo? Então, alguns conceitos. Então, como é que eu falo, por exemplo, carro no espanhol? Carro no espanhol é coche. Certo? Mas aí vai entrar uma questão que eu vou falar daqui mais adiante. As diferenças de como nós pronunciamos certas palavras em um lugar e em outro lugar tem outra pronúncia. Por exemplo, carro no espanhol é coche, mas pode ser auto, pode ser móvel, né? Então você pode assistir, por exemplo, você assistir um filme espanhol, dependendo de onde ele é gravado, você pode ouvir a palavra carro para se referir a diferentes coisas, né? Coche, móvel, auto, então várias formas de dizer a mesma coisa. Então, é muito importante nós pegarmos essas pequenas diferenças, né, que existem aí quando a gente fala do espanhol, pegar as palavrinhas ali que são chave, trabalhar em cima delas para poder construir uma bela escrita, uma bela comunicação, certo? Então, esses primeiros momentos foram mais para a gente repassar, entender aqui algumas coisas e eu já vou compartilhar mais conteúdo na sequência. Hasta luego!